Isso. Eu também já. Então, gente, vamos começar. Hoje a gente está aqui para a segunda semana, né? Mais um dia aí do evento Carreiras Jurídicas na Austrália, realizado pela ABA. A ABA, já falei algumas vezes aqui, uma Associação Brasileira de Advogados, que agora estou representando ela aqui na Austrália. É uma associação que ela é feita para desenvolver o advogado, as capacidades do advogado, para colocar ele em evidência, valorizar a advocacia e dar voz a um grupo de pessoas, né? Aqui na Austrália, acho que eu não falei sobre isso antes, mas aqui na Austrália, nós tendo esse grupo de pessoas, essa associação, nós podemos dar voz aos advogados estrangeiros que estão aqui e levar as demandas deles, inclusive, para as sociedades e associações australianas, né? Aos órgãos reguladores da profissão na Austrália. Então, também, sem mais delongas sobre a ABA, hoje a gente está aqui com a Márcia Percival, né, que aí todo mundo já conhece, ela já é bem conhecida pela comunidade brasileira, já faz coisas maravilhosas pela gente, já traz muita informação. E ela também, junto com a Thalita, é criadora do método Inteligência Profissional para Imigrantes, uma mentoria fantástica que eu fiz e agora eu vou dar os devidos créditos desse evento. Eu tive a ideia desse evento, de organizar esse evento, por causa da mentoria que eu fiz com a Thalita e com a Márcia. Ai, muito obrigada! Saiu essa ideia, que eu tive esse insight, porque a mentoria, para quem não sabe, é uma mentoria para treinar o brasileiro para ele conseguir se inserir na carreira dele aqui na Austrália. Não é voltado para carreira jurídica nem para carreira nenhuma, mas se aplica a todas. Então, tem desde inteligência emocional para o imigrante lá, até currículo, LinkedIn, como responder perguntas em entrevistas principais, como perguntar, como causar aquela impressão que o recrutador está esperando e você poder estar lá dentro, como se comportar dentro de uma empresa para que o brasileiro tenha sucesso lá dentro, seja bem visto. Então, são coisas maravilhosas que eu aprendi lá e eu quis trazer um pouquinho também para dizer, né, e dar esse mérito, essa honra delas saberem que este evento foi baseado também nelas, foi por causa delas, e trazer um pouco de que tem dentro da mentoria para a gente para cá. Então, não vai ser algo voltado para o mundo jurídico, mas a gente, nas reuniões passadas, a gente já pescou e já teve muito conhecimento específico sobre coisas que acontecem no mundo jurídico. E aqui a gente vai falar do mundo corporativo como um todo, até porque advogados estão no mundo corporativo, né? Tem advogados dentro das empresas, tem advogados de empresas, tem advogados de multinacionais, e no escritório de advocacia não deixa de ser uma empresa. Então, vou parar de falar, vou passar a palavra para a nossa queridíssima Márcia. Muito obrigada, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Quase não acreditei quando eu consegui Marcinha e Thalita para participar aqui do evento. Então, muito obrigada. Ai, obrigada, Patrícia. Eu não sabia dessa inspiração, então eu fico tão feliz porque a minha meta, sempre desde o começo, quando eu comecei em 2015, foi inspirar brasileiros a se transformarem em imigrantes de sucesso, porque existe muito talento dentro da nossa nação, né? E não tem por que a gente se encolher, né? Shrink back, como a gente fala em inglês, e muitas vezes se encolher porque achar que eu não falo inglês tão bem, um país anglo-saxão talvez tenha pessoas melhores, né? E a gente não precisa se sentir dessa forma, né? Então, a intenção, desde os vídeos que eu ponho no YouTube sobre como alugar uma casa, até mesmo ao vídeo como virar um profissional, são sempre com a mesma intuição, da gente se valorizar, da gente saber se posicionar, né? E a gente saber usufruir de todo o sucesso que a Austrália pode nos dar, porque é um país feito por imigrantes, né? Tirando os primeiros imigrantes que vieram 200 anos atrás, hoje já temos mais de 40% da população de imigrantes. Então, a ideia sempre foi para destacar os brasileiros como os melhores imigrantes que a Austrália pode ter. E nós podemos fazer isso, já fazemos em muitas áreas e podemos continuar fazendo, mas, claro, o sonho pode começar em mim, mas ele tem que ser executado por todas nós, né? Por todos nós profissionais, a gente pode cada um executar muito bem isso e a gente junto fazer a Austrália
querer que tenhamos muito mais profissionais brasileiros pelo fato do nosso profissionalismo, do nosso talento, da nossa educação, do nosso respeito ao país que a gente está mudando, né? Então, vamos lá. Eu vou dividir essa aula em duas partes. A primeira parte eu vou falar um pouco sobre soft skills e inteligência emocional. E a segunda parte eu vou falar muito característico sobre etiqueta no trabalho. Porque elas são duas coisas muito importantes, mas elas são bem diferentes, né? Quando a gente fala de etiqueta, a gente fala de uma coisa muito mais prática. Quando a gente fala de soft skills, a gente está falando de uma coisa muito individual, natural, de dentro de você, tá? Então, eu vou começar explicando rapidinho. Eu tenho certeza, talvez todos vocês já sabem um pouco o que é soft skills, mas vamos lá, dar uma falada aqui. Soft skills é a sua forma do seu comportamento e da sua inteligência emocional. Então, quando você manda um currículo para uma empresa, primeira coisa, o currículo tem que estar adaptado, né, ao padrão australiano. Acho que a Thalita deu aula sobre isso, ou ela vai dar aula sobre isso? Ela vai falar um pouquinho sobre o processo seletivo para a gente hoje de noite aqui. Não sei Ótimo. exatamente, mas acho que ela vai falar sobre a experiência dela aí um pouco. Isso, excelente. Então, eu vou deixar essa parte para ela. Mas quando você... A meta é ter o currículo adaptado adaptado à cultura australiana, para que esse currículo você seja atraente o suficiente para conseguir uma entrevista, né? Então, o primeiro passo é você colocar os seus soft skills no currículo. O que são soft skills? São os nossos valores de comportamento e a nossa inteligência emocional. Só que existem mais de 50 soft skills e eu chamo eles de valores invisíveis, porque são comportamentos. Não tem como o recrutador olhar no seu currículo e entender que tipo de comportamento você tem, porque no Brasil a gente tem a cultura do hard skills, né? Quanto mais diplomas e técnicas e cursos e línguas que você coloca lá, mais eles te dão valor. Aqui não. Aqui o que eles te dão mais valor é descobrirem os seus soft skills. Então, claro, eles vão contratar um advogado, você vai ter que colocar os seus hard skills, né? Você vai ter que provar que você é formado. Só que o que vai te levar a passar numa entrevista, o que vai te levar à conclusão de que alguém quer realmente trabalhar com você, vai ser como você demonstra o seu valor invisível, o seu comportamento, né? E a sua etiqueta, a sua forma de se comportar. As pessoas hoje procuram pessoas que são mediadoras, pessoas que têm inteligência emocional para lidar com estresse. Vocês, como advogados, né, lidam com muito estresse, provavelmente, porque estão sempre procurando formas de legalizar, né, como que as pessoas têm que se comportar, né, perante regras que são colocadas, ou de leis, ou de leis estou tentando pensar em coisas advocacia de advogados, não vou conseguir, né, dar um exemplo. Mas você entende, vocês colocam no papel regras para serem seguidas, e quando as regras não são seguidas é quando vocês são chamados. Então, vocês estão sempre lidando com problemas, e eu acho que é mais um motivo para entender os seus soft skills, né? Para você ter autocontrole e saber lidar com aquilo. Então, eu vou puxar aqui uma listinha dos 50 soft skills, porque você nunca vai ter todos eles, mas o importante é você ter os soft skills adequado à sua profissão, né? Então, por exemplo, soft skills pode ser adaptabilidade, assertiveness, como é que fala em inglês? Assertiveness, ser assertivo, ter habilidades colaborativas, entusiasmo, um facilitador. Eu acho que esses são soft skills que todo advogado precisa ter, né? Ser um facilitador, ser um mediador muito bom. Isso exige também autocontrole, né? Porque muitas vezes vocês vão estar lidando com pessoas que estão mentindo ou omitindo informações, né? Flexibilidade. Estou falando dos que eu estou achando que são mais parecido com o que daria certo para vocês. Creative thinking, né? Formas de pensar criativa. Nossa, eu acho que advogado tem que ser muito criativo. Vocês não acham? Porque vocês às vezes têm que estar com a cabeça muito aberta para pensar, né? Fora
fora daquela situação, o que seria, né? Então, eu comentando sobre só esse, eu vou continuar a falar um pouquinho mais, mas aqui já dá uma ideia para vocês do que, culturalmente, o que uma empresa, uma corporação vai buscar em você. Eles vão ver, através de entrevistas, eles vão buscar saber, essa pessoa é assertiva? Esse advogado tem autocontrole, né? Esse advogado, o comportamento dele tem um pensamento criativo para resolver problema? Ele é um solucionador de problema? Ele é um mediador? Porque ele vai buscar provavelmente essas qualificações. Como que eles vão descobrir isso? Algumas coisas você vai colocar no currículo, é preciso colocar no currículo alguns desses soft skills, mas, na verdade, vai ser mesmo nas entrevistas onde eles vão te colocar em simulações de situações para descobrir como que você vai resolver aquilo. E, através de como você vai resolver aquilo, eles vão começar a perceber quais soft skills que você tem, se você tem os soft skills adequados que eles precisam, né? Então, quando você faz uma entrevista de trabalho na Austrália, geralmente eles têm mais ou menos 30 tipos de perguntas que, dependendo se a empresa for grande, eles vão te fazer passar por uma série de perguntas diferentes, e a Thalita vai falar sobre isso, mas eu queria só lembrar vocês que tem 2 tipos de séries de perguntas que eles fazem. Uma são as perguntas tradicionais, né, que são mais relacionadas ao que você já sabe, e a segunda são as behavioral questions, as perguntas de comportamento. E vão ser nessas perguntas que você vai ganhar eles ou não, porque é aqui que eles vão começar a fazer o dig-in, que a gente fala, né? Entrar mais profundamente na sua cabeça para descobrir que tipo de personalidade você tem, que tipo de comportamento você desenvolve em situações de estresse, né? Então, essas perguntas, behavioral questions, geralmente elas estão relacionadas a simulações. Eles vão inventar uma situação, eles vão te mandar ler aquela situação, alguns te dão alguns minutos para você responder e você tem que responder aquela situação, como que você vai reagir para responder. E ali eles vão te analisando. A Thalita vai falar de entrevistas, então ela vai te dizer como você deve responder essas perguntas, porque também existe uma cultura de como responder. Por exemplo, na Austrália, eles têm a cultura do straightforward, né? Ser muito direto, né? No Brasil, a gente tem uma cultura mais de conversar um pouco e levar a pessoa numa história até contar o final, onde você está chegando. Isso não funciona na Austrália, não só aqui, mas nos países anglo-saxões também, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Canadá. Então, é bom vocês aprenderem essa técnica com a Thalita, que ela vai ensinar, como que você responde uma pergunta totalmente dentro dos objetivos, sem dar muita volta, tá? Então, vou falar aqui mais alguns soft skills que vocês podem ter. Decision making é pessoas que têm facilidades, têm habilidades de tomar decisões, né? Delegar também é um soft skills, é uma super qualidade, tá? Saber delegar. Peraí, deixa eu desligar o meu WhatsApp do computador, porque o meu WhatsApp não para. Pronto, desliguei aqui. E delegar, né, realmente um comportamento e inteligência emocional excelente para você ter quando você trabalha em corporação, né? Diplomacia também tem um que se chama regulamentação emocional. Olha que interessante isso. Tem algumas pessoas que vão ver se vocês sabem como fazer uma autorregulação do teu emocional no momento de estresse, né? É muito importante se conhecer, né? Eu sempre falo muito do autoconhecimento, muito importante você conhecer os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, para que você perceba onde esses pontos fracos
podem se tornar muito evidente e o que você precisa fazer para ir melhorando eles. Estou falando na parte comportamental, tá? Não estou falando nada de hard skills, estou falando de soft skills, né? Todos nós temos muitas facilidades, né? Por exemplo, meu ponto forte é me comunicar. Então, assim, eu sei me comunicar, eu não tenho problema de lidar com conflitos. Se eu vejo um conflito, eu não tenho o menor problema de marcar uma hora, sentar com a pessoa e conversar sobre aquele conflito e mediar, né? Se você é um advogado e você tem dificuldade em lidar com conflito, isso pode virar um problema na sua carreira, né? Porque você se formou para ser um mediador de conflitos. E aí, por isso, se você sabe que esse é um ponto fraco seu, então você começa a desenvolver essas características comportamentais e de inteligência emocional que são muito importantes para o teu sucesso, né? Na Austrália. Às vezes o brasileiro fica muito preocupado em entender de todas as leis, de ter tudo no papel, de saber muito sobre a tua carreira em si, e deixa essa parte comportamental do lado, né? Então, isso é extremamente importante na Austrália culturalmente, tá? Quando você vai para uma entrevista, e já tem pesquisas em todo lugar no Google que você vê dos recrutadores, o que eles mais buscam, se você coloca lá, o que os recrutadores buscam mais em um funcionário. Se você fizer essa pesquisa em inglês, vocês vão ver que na lista de 10, sempre são 8 inteligência emocional e soft skills, tá? Só 2 que vão ser coisas técnicas relacionadas ao seu hard skill. Então, só para você ter uma ideia como toda essa parte comportamental é extremamente valorosa no ambiente de trabalho na Austrália, tá? Empatia também é um soft skills, tem o networking skills também é um deles muito grande, negociação, habilidade de negociar, isso aqui vocês negociam bastante, não negociam? Então, é bem interessante. Eu vou dar essa lista para a Priscila e a Priscila vai passar para vocês. É uma lista só para quem está na mentoria são 50 soft skills. Eu quero que vocês recebam eles. E o que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês analisem quais são os mais importantes para a sua profissão. Você vai analisar. Depois você vai pensar, ok, quais desses mais importantes para a minha profissão eu realmente tenho? E os que você não tiver, você analise eles, fala, esse aqui eu posso melhorar, esse aqui eu não tenho de jeito nenhum. Então, é uma forma de vocês irem fazendo uma análise, o autoconhecimento profissional, né? Vocês entenderem e passarem a ter essa inteligência profissional do imigrante, que é entender o que o país busca, qual é o teu conhecimento profissional, o que está faltando e onde que eu preciso melhorar, tá? E quero abrir para perguntas agora sobre soft skills para a gente passar para a parte de etiqueta. Alguém que pergunta, pode abrir os microfones. Eu quero dar uma comentada, assim, nessa questão dos soft skills, né? É uma diferença bem grande que eu percebi depois que eu fiz a mentoria e descobri que tem essa questão dos soft skills aqui, que realmente no Brasil o que eles olham mais é os hard skills, né? É onde você estudou, quantas pós-graduações você tem, quantos anos de experiência você tem trabalhando, na área do direito, quando você vai aplicar para um escritório, por exemplo, eles querem ver uma peça processual redigida por você. Ninguém quer saber se você sabe lidar direito com conflito, se você se dá bem com os colegas, sabe? E isso são coisas que depois dá problema no relacionamento dentro do escritório. E a gente vê bastante. E eu acho muito interessante que existe muito essa diferença aqui, como eles valorizam isso bastante aqui, até muito mais do que quantos anos de experiência você tem, onde você estudou, quantas pós-graduações você tem, né? Sim. Existe uma cultura aqui muito importante que é errar, tudo bem. Agora, se o erro vira um comportamento, eles te mandam embora. Por quê? Quando você faz um erro e vai lá e fala, nossa, realmente eu fiz isso aqui errado, eu assumo. Vamos supor um comportamento. Você não soube mediar, ficou um pouco fora de controle, e aí você é chamada a atenção, talvez, não sei se eles fazem isso, mas chama de lado, manda um e-mail falando assim, olha, teu comportamento foi sem autocontrole, por favor, evita isso numa próxima reunião. Beleza. Aí acontece de novo 1 mês ou 2 meses depois.
Eles passam mais uma vez, te mandam outra notificação. Na terceira vez, eles veem que aquilo não é um erro, eles veem que aquilo é um comportamento seu. E aí o comportamento eles não aceitam, porque eles veem que você tem um problema comportamental que não vai melhorar, a não ser que você seja mandado embora e você perceba, e aí você vai trabalhar naquilo para não fazer aquilo de novo em outra pessoa, em outra empresa. Então, assim, erros aceitáveis, erros comportamentais eles não aceitam, tá? Isso é muito cultural dentro das empresas aqui. Então, cuidado com ciclos de repetições de erro no seu comportamento, porque se você já foi chamada a atenção a segunda vez por um comportamento, não adianta você dizer, mas o outro fez isso, mas o outro me irritou, mas o outro... Não adianta, eles vão falar, não tem nada a ver com o outro. É você que tem que ter o comportamento correto para representar a gente na empresa, né? Independente do outro estar te ofendendo, ou sei lá, acontecendo alguma coisa grave, é como você se comporta que você representa bem aquela empresa. Então, isso é muito forte aqui na Austrália, tá? Então, lembra disso. Erro, tudo bem. Erro comportamental precisa ser corrigido ou você vai realmente ser mandado embora, tá? Posso fazer um comentário, Márcia? Claro. Assim, tudo que a Márcia está falando, gente, eu vivi isso, né, lá na defensoria e realmente essas soft skills que vocês têm que ter é muito mais aguçada do que a tecnicalidade. Quando eu fui contratada como advogada lá nessa área de veterano de guerra que eu comentei com vocês, eu não sabia, eu não sabia absolutamente nada sobre as leis, não sabia por onde começar, não sabia nada, mas o que me deu emprego foi a minha soft skill de como eu performance, né, na entrevista. Então, assim, é muito mais importante do que a tecnicalidade do negócio. Porque a tecnicalidade, às vezes, a gente não tem perfeito, mas isso se aprende, né? Isso ali na prática vai indo. É exatamente isso. Olha o que muitas vezes, se você for aquela profissional bam, assim, a top da empresa, e você tem um comportamento ruim, é muito mais fácil você ser mandado embora do que uma pessoa que tem menos qualificação do que você, mas aquela pessoa tem um comportamento de união, de mediadora, de solucionadora de problemas, de não ficar culpando, e essa pessoa é que vai ter muito mais chance de manter o trabalho dela aqui, tá? A prova concreta foi a Danúzia, acabou de contar o exemplo dela. É exatamente isso. Tem muitas pessoas que ficam no emprego e você às vezes pode falar assim, meu Deus, como é que eu fiquei nesse emprego? O cara lá é muito mais qualificado que eu. Eu sei. Se a pessoa perguntar, fala para mim isso na hora, eu falo, eu sei. É o seu comportamento, é a sua inteligência emocional. É isso que a Austrália dá valor. Eles dão muito valor para esse profissionalismo e essa paz colaborativa entre os funcionários, tá? Então, muito, muito importante culturalmente você entender os soft skills. Se não foi o suficiente que eu expliquei aqui, vocês podem entrar, tem muita informação na internet, principalmente em inglês tem muito, então vocês podem. O importante é vocês já terem aberto a sua mente e descobrir que existe esse mundo dos soft skills. Inteligência, se vocês puderem fazer um curso de inteligência emocional também é maravilhoso. Por quê? Na inteligência emocional, você se conhece muito bem, você aprende muito bem quais são os seus pontos fortes e fracos. E aí você também aprende muito que você vai trabalhar com muitas pessoas diferentes. Por exemplo, às vezes eu tenho um nível de inteligência emocional médio e eu vou trabalhar com um advogado indiano que tem nível inteligência emocional zero, tá? E aí o que acontece? Não é eu sair do meu controle, é eu continuar sabendo lidar com ele. É isso que vai te manter no trabalho. E aí o próprio chefe, ele que vai ter que decidir se ele vai querer aquela pessoa ou não, entendeu? Não é você perder o seu controle de tão irritada que você fica com aquela pessoa que vai te ajudar no trabalho. Não, o que vai te ajudar é você ficar focando no seu trabalho, porque o chefe vai descobrir muito rapidamente que aquele outro imigrante ou aquele outro funcionário não tem inteligência emocional. Então, ele vai ser mandado embora, tá? Ele que vai estar passando pelos processos que existem na Austrália de como mandar uma pessoa embora. Então, sempre tenta focar
em você, no que você tem que ser, no que você está buscando, no que você precisa melhorar e usar essas técnicas do soft skills com as pessoas que não estão, porque na sua volta você vai encontrar um monte de gente que não tem. A Danúzia mesmo falou, ela foi contratada, mas pela parte de soft skills dela do que a tecnicalidade dela, né? Então, essa tecnicalidade, ela começa a realmente não ter o valor tão grande quanto uma pessoa que realmente quer alcançar um lugar muito mais alto, e quanto melhor mediador, quanto melhor os seus soft skills, mais alto você e mais rápido você sobe nas empresas, porque eles percebem que você tem capacidade, inteligência para lidar com vários tipos de personalidades. Isso a gente aprende na inteligência emocional. Como que você lida com várias personalidades diferentes. Que, por exemplo, eu tenho uma personalidade extrovertida. E vamos supor, no seu caso da Priscila, vamos supor que a Priscila tem uma personalidade introvertida. Eu preciso das duas. O meu chefe precisa de nós duas, tá? Então, é como a pessoa como chefe respeita que a Priscila tem esse tipo de personalidade, e eu preciso de funcionários com personalidades diferentes. Mas a gente está falando de personalidade, a gente não está falando de comportamento. O meu comportamento pode ser exatamente igual ao da Priscila. Nós duas temos autocontrole, nós duas somos eficientes em criativas para achar soluções para aquele problema. Nós duas temos essas qualidades, perfeito. Só que eu sou extrovertida, ela é introvertida. Melhor ainda, cada uma com a sua personalidade. E o chefe... então, soft skills você desenvolve, a personalidade não. E tudo bem. Um bom chefe, ele contrata pessoas de personalidades diferentes mesmo, porque todos nós somos únicos e vamos lidar com clientes únicos. Então, se o meu chefe fala assim, tem um cliente que ele é muito discreto, a Márcia está livre. Não, mas não pode mandar a Márcia. A Márcia é muito extrovertida, vai ser demais para ele, é muito fulão. Vou mandar a Priscila, que a Priscila é mais discreta, ela é mais calma, ela é uma advogada melhor para lidar com ele, entendeu? Então, a personalidade, todas nós, não se preocupem com a personalidade de vocês. Os soft skills não tem nada a ver com personalidade. A personalidade a gente nasce com ela, né? Deus deu pra gente um tipo de personalidade. Os soft skills eu posso ter qual eu quiser. Qual eu quiser, só me desenvolver, tá? A inteligência emocional. Deixa eu fazer um paralelo com uma questão que eu percebi aqui agora, te ouvindo. No Brasil, os empregadores, eles têm uma responsabilidade pela lei de manter a paz no meio ambiente de trabalho. Mas isso é uma coisa difícil de se encontrar no Brasil, porque os processos seletivos não têm essa coisa tão forte de soft skills. Então, eles contratam pessoas que acabam sendo conflituosas. E chefes conflituosos, funcionários conflituosos. O que acontece? Gera muito dano moral dentro das empresas. Então, olhar para essa parte de soft skills é bom porque quando as pessoas estão em harmonia e união dentro da empresa, a empresa tende a crescer. E é bom também para evitar até processos, né? Aqui eu não sei como é que funciona essa questão no direito trabalhista, mas no Brasil eu evitaria, né? Se tivesse essa cultura também, como aqui tem. Então é bem interessante ver como é que é diferente, né? Mas como que converge para uma mesma coisa. No Brasil já tem essa lei, essa responsabilidade do empregador, mas ele ainda não sabe direito como aplicar isso lá. Aqui já fazem. Muito bom. Muito bom. Aqui não tem muita briga judicial trabalhista como no Brasil. Eles sempre tentam... Aqui eles têm muito também a cultura de do not burn your bridge, né? A tradução literária é não queime a sua ponte, mas a tradução interpretual seria não queime o filme, né? Então, quando você sai das empresas aqui, a maioria, no meu tempo, tá? Não sei, me corrija se eu estou errado. No meu tempo, todo mundo saía de uma empresa e saía brigado. Era impressionante. Já ia botar no pau. Aqui é o contrário, gente. Todo mundo sai da empresa, eles fazem de tudo aquele funcionário para não sair brigado da empresa. Por quê? Porque referência é uma coisa cultural extremamente valiosa na Austrália, tá? Então, todo mundo quando você vai passar por uma entrevista, aqui eles telefonam para referência, eles telefonam para a tua chefe, eles entrevistam. Eu sei porque eu já
eu já fui empresária aqui e tive muitos funcionários e eu até nem gostava, porque eles me ligavam, eles fazem uma entrevista de 30 a 45 minutos com a chefe. Eles perguntam sobre o comportamento, muito sobre os soft skills da pessoa, comportamento, estresse, como que essa pessoa lidava em situações de pressão, como essa pessoa lidava com situações de deadlines, né? Como é que é deadlines em português? Todo mundo entendeu? Com data para terminar o trabalho. Data limite. Data limite, como é que é prazo, pode ser prazo também. Isso. Então, assim, tudo isso, gente, eu passei a não querer mais dar referência, porque quando meus funcionários saíam da minha empresa, eu super ocupada, às vezes tinha que ficar 30, 40 minutos respondendo pergunta do próximo empregador da pessoa, entendeu? E eu comecei a perceber, uau, eu tinha muito funcionário australiano, nossa, os australianos saem tão bem das empresas, eles não brigam, eu tinha maior cuidado quando eu mandar alguém embora, ou a pessoa vinha pedir as contas. Eu via o cuidado deles em dizer, ser muito gratos, mesmo talvez odiando. Eu conheço pessoas que saíram de empresas odiando e fazia de tudo, assim, como se nada tivesse acontecido, porque referência, que é uma coisa seríssima. Se você... Não, só para falar. A Patrícia aqui comentou, verdade, no meu atual emprego mandaram formulários de 4 páginas para 3 ex-chefes meus do Brasil e Estados Unidos preencherem. Que loucura. Eles fazem. Então, assim, não queimem o filme aonde vocês passarem. Todo emprego que você saiu na pior, você tem que gerenciar muito bem aquela saída, porque você não consegue um próximo emprego se você não tem uma referência. Você pode até escolher quem você vai pedir a referência, só que no teu currículo vai estar lá que você trabalhou recentemente numa empresa. E você dá a referência da empresa de 3 anos atrás que você trabalhou, porque você saiu obrigada da última, você não quer que ela seja a tua referência. O recrutador vai te perguntar. Ele vai perguntar na hora, ele vai falar, por que eu quero a referência desse seu último emprego? Se você falar assim, não posso dar, é lá que eles vão ligar. Eles ligam até se você não pegar o nome, porque eles querem saber exatamente o que aconteceu. Então, aqui também não tem muito a cultura de mandar embora. Quando você é mandado embora aqui, é a pior coisa que pode acontecer quando você coloca no currículo. Você não vai colocar no currículo, mas a pessoa te perguntar, você fala assim, eu fui mandado embora. No Brasil, tudo bem, você pode falar, porque todo mundo é mandado embora. Aqui existem várias formas, as empresas fazem de tudo para não te mandar embora, porque o RH já sabe que se te mandar embora, você está queimadíssimo para teu próximo emprego. Então, em corporates, né, em trabalhos corporativos, eles têm um sistema chamado PIP. PIP é um planejamento de improvement, planning improvement. Então, o que eles... Planning Improvement Performance. E o que isso quer dizer, né? É um plano para melhorar a sua performance. Então, ele já vem, nossa, funcionária, a gente contratou mal, a menina é péssima. O que nós vamos fazer? Eles só vão colocar no programa. Quando você entra nesse programa, você já tem que ficar assim, de olho arregalado, porque eles estão prestes a te mandar embora. Então, a melhor coisa é você já começar a procurar um emprego antes deles te mandarem embora, porque esse PIP é um programa bem severo, que eles colocam tarefas para você fazer durante 3 meses, tarefas que era para você já estar fazendo, você não conseguia, e aí toda semana você tem que sentar com o teu chefe, e o teu chefe vai avaliar se você melhorou ou não naquela semana. Eles fazem um report, é tudo escrito, tudo reportado, tá? Manda por RH. Segunda semana, tá aqui tuas metas. Tuas metas é essa que você não tem cumprido, tá? Final da semana, senta com o chefe, fazem o tick list de tudo que você conseguiu fazer ou não, manda pro RH. E o RH vai coletando aqueles dados, certo? Para ver se eles vão realmente mandar embora ou não. Mas, na verdade, a maioria do que eles estão querendo se liga, vai procurar outro emprego e pede demissão antes que a gente mande embora. Praticamente é isso que eles estão falando. Muitas empresas dizem que não, mas no fundo é isso que eles estão fazendo. Estão te dando a chance de você buscar um emprego urgentemente antes que vocês sejam mandados embora. E aí,
cria um problema maior no teu currículo, eles não querem. Então, eles não têm a cultura de mandar embora aqui, gente. Tá? Então, quando você é mandado embora, é um problema seríssimo para o teu currículo, porque referência aqui é como se você tivesse $1 milhão na sua conta. É a sua credibilidade, a sua reputação. E eles telefonam mesmo, eles entrevistam mesmo o seu empregador anterior. Mas você pode fazer um comentário também? Eu tive uma amiga que teve uma experiência de... Ela saiu do trabalho dela, isso há muitos anos atrás, saiu do trabalho dela, enfim, acho que não se dava bem com o chefe, né? E quando ela saiu, ela só perguntou, posso colocar você como referência no meu currículo? Pode. E quando o emprego novo foi, ligou para essa chefe não falou absolutamente nada bom sobre essa pessoa. Então, assim, ela não conseguiu aquele emprego e etc. E ela ligou para essa chefe e falou, mas peraí, como assim, né? Você não... Ela falou, olha, você pediu minha referência. Eu falei que tudo bem, só que eu não falei... Você não me perguntou se eu poderia dar boas referências de você. Então, eu falei o que eu achava. Então, assim, de repente, não sei, eu fiquei tão impressionada com essa história que até hoje, se eu preciso colocar uma referência, eu especificamente pergunto, olha, você tem algo bom para falar de mim? Porque se não tiver, né, eu prefiro nem colocar. Eu fiquei impressionada. Perfeito, perfeito. Assim, se a sua chefe for australiana, ela não vai mentir, tá? Eles não mentem, porque se eles tiveram uma experiência ruim com você, eles não vão queimar o filme com aquela empresa. É chato, eles não têm essa coisa de mentir, tá, gente? Eu tive até um problema com uma funcionária e ela pediu para eu dar a referência dela. E eu fiquei assim, eu não tenho referência muito boa para dar dela. E aí a pessoa me ligava, eu marcava e eu cancelava, porque infelizmente na época eu era bem jovem, eu não tinha coragem, eu não queria, eu sei, eu entendo já o programa de recrutamento. E a menina parou de falar comigo, ficou brava comigo. Ela falou assim, toda vez que a pessoa vai marcar com você, você desmarca na última hora, você não está querendo me ajudar a arrumar meu trabalho. Eu tinha uma amizade com ela, eu falei assim, é porque eu não vou conseguir mentir. E aí eu acabei perdendo a amizade dela de qualquer forma. Só que eu não falei, né? Eu falei, você não tem outra pessoa, então, que não tenha mais tempo? Porque é difícil, gente. As perguntas que eles fazem são muito específicas. Muito, muito. Como eu falei, eles viram e falam assim, essa menina, ela me deu muito problema com meus clientes. Ela tinha um péssimo customer service, ela era muito grossa. E ela trabalhou comigo só uns 2 meses. Gente, ela me botou em cada apuro. E aí, ela estava aplicando para um trabalho de customer service. Eu falei, não tenho nada de bom para falar dela. Eu vou marcar e cancelar, vou marcar e cancelar. E até que a pessoa vai desistir de mim. Mas aí ela parou de falar comigo porque eu cancelei. Enfim, ficou assim a minha história, mas é verdade. Se for uma australiana, ela vai falar a verdade. Ela não vai falar nada, não vai mentir mesmo. Até eu já era um pouco... Hoje eu sou bem mais australianizada do que naquela época. Hoje eu preferia falar para minha amiga, eu não vou dar referência porque a gente teve problemas. Eu deveria ter feito isso com ela, porque a razão que eu mandei ela embora é porque a gente teve problemas, que ela não era profissional para lidar, né? Enfim, mais alguma pergunta para a gente ir para a parte de etiqueta, que também é muito legal, a parte de etiqueta? Não? Perguntas? Não? Quem se habilita? Falar no microfone, participar aí? Não? Aliás, eu posso colocar o file aqui, tá? Já vou colocar para vocês aqui o meu file dos 50 tipos de soft skills para vocês. Tá tudo em inglês, gente, mas é bom para vocês já irem vendo em inglês mesmo, né? Porque vocês vão ter que usar essas palavras no próprio currículo de vocês ou para conversar em entrevista, então é melhor você já estar totalmente familiarizado, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre comportamento, etiqueta, porque assim, o imigrante, culturalmente, ele pode cair nesse pecado, né, de ficar inadequado. Por causa da nossa forma de agir, às vezes no Brasil é uma forma, em outros países é outra, né? Então é muito importante para o teu sucesso na Austrália você também entender
como você não ser inadequado. Isso quer dizer que você vai mudar quem você é? Não. Por exemplo, eu sou extrovertida, tem um monte de australiana extrovertida também. Não é a respeito da minha personalidade, tá, gente? De novo, a gente está falando de etiqueta de trabalho. É uma adaptação que você faz para você não ser inadequado em situações. A gente já faz isso quando a gente vai numa festa. Eu moro no Brasil, vou para uma festa que está lá escrito no convite, né? Está escrito no convite, você tem que estar vestido de black tie. Você já vai se vestir com vestido longo, você já vai se comportar de uma forma mais elegante. É a tua personalidade? Provavelmente não. Mas para aquele dia, para aquele momento, você já recebeu a informação de que você precisa estar adaptada para aquela festa, né? Então, é mais ou menos isso. E aos poucos você vai melhorando. Por exemplo, imagina hoje um indiano sendo contratado no escritório no Brasil. Eu conheço vários comportamentos de um indiano que no Brasil vocês iam falar, meu Deus, que é isso? Que pessoa mais sem noção, que pessoa mais inadequada. E para ele é normal, por quê? Culturalmente, para ele é normal pegar um prato de comida, uma marmita de comida, esquentar no micro-ondas com aquela comida deles, que o cheiro é fortíssimo, né? Sentar na frente da mesa de trabalho, abrir aquela marmita, infestar o local com o cheiro daquela comida de curry e comer lá normal, entendeu? Como se nada tivesse acontecido. Isso no Brasil seria um horror, não seria? Principalmente pelo fato do cheiro, né? Como é que a cultura ela impõe muito, né? Então, por exemplo, quando a gente quer ser muito o nosso jeito cultural, você, na verdade, está querendo impor o seu jeito, dizendo que o seu jeito é melhor, né? Talvez esse indiano, para ele, nem pensou que isso era uma coisa incomum. Mas talvez, mesmo se ele pensou, achou, falou, não tô nem aí, vou fazer o meu jeito, no meu país eu faço, vou fazer aqui. É pior ainda, quando você faz consciente, né, de que é errado. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber da cultura de etiqueta, aqui na Austrália a gente tem o business mentality, que quer dizer straightforward, ser direto, papo reto, né? Eles separam muito o profissional do pessoal, muito, muito. Então, por exemplo, se o teu chefe te chama de lado e fala assim, olha, Lara, eu não gostei que você perdeu o seu controle naquela reunião, tá? Então, isso talvez vai te deixar chateada, só que ele é business mentality, a mentalidade dele é de negócio. Ele não falou aquilo de jeito nenhum relacionado à tua personalidade. Ele falou relacionado ao teu profissional. Você entendeu? Talvez você ficou ofendida que você pensa assim, nossa, que grosso, veio falar que eu não tive autocontrole. Não, ele não está falando nada a respeito de você. Inclusive, no próximo minuto, ele vai te chamar para tomar um café, vocês vão fazer um café e ele vai conversar com você como se ele não tivesse te falado nada, porque para ele é o teu chefe, ele está tratando de assuntos profissionais dentro do ambiente profissional de trabalho. Então, olha, esse comportamento faltou autocontrole, por favor, corrija isso aí. Não tem nada a ver com o seu pessoal, tá? Então, isso é muito importante vocês entenderem, separar o pessoal do profissional. E outra coisa dessa mentalidade é usar muito as palavras excuse me, please, thank you, my apologies, I'm sorry. Por que eu tô falando isso? Você fala, mas isso é óbvio, Márcia. Não, não é óbvio, por quê? No Brasil, a gente usa o por favor muitas vezes embutido na entonação da tua voz. Né? Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Muitas vezes você fala assim, dá para você fazer isso aqui para mim? Você não falou a palavra por favor. Mas o teu tom de voz, eu vivendo no Brasil, para mim, claro que você me pediu com gentileza, claro que você me falou por favor, só que você não falou. Então, na Austrália, se você tentar fazer isso sem usar a palavra please, dá a impressão que você está usando de sedução. Isso até é problemático. Eles acham que você está querendo manipular a pessoa, seduzir a pessoa pelo seu tom de voz. Olha a diferença cultural. Então, a mentalidade business é straightforward, direto ao ponto. Can you do this, please? Can you get this, please? Pronto, não precisa fazer, can you do this, please? Não.
na hora eles acham que tá havendo uma paquera ali, inclusive, tá? Então, é usar as palavras certas. Tudo você tem que falar, por favor, tudo, absolutamente tudo. Tudo você tem que dizer obrigado. E a gente, Tudo. e a gente no Brasil ainda tem essa coisa. Claro, a gente fala essas palavras, mas a gente não é acostumado a usar em todas as ocasiões que nem eles. Então eu já me peguei em situações falando para as pessoas assim como se eu estivesse dando uma ordem, sabe? Como se eu fosse uma chefona, tipo, ai, pega aquela coisa ali, abre aquela janela, ai, faz não sei o quê, porque eu não pedi por favor. Daí depois eu percebi assim, nossa, como isso soa ruim para eles, né? Como a gente começa a perceber, mas aí já falou, né? Mas a gente começa a perceber como soa feio, como soa assim, mandão você falar uma coisa sem pedir o por favor para alguém fazer, né? Fica muito estranho. E aí, eles realmente usam todas essas palavras bastante, assim, são muito educados, assim, né? Não que a gente não seja, é uma diferença de linguagem, né? De se expressar. Mas quando a gente usa isso, traduz as nossas ideias tal e qual e não se adapta ao jeito, a gente parece mal educado. Exato. Então, nesse caso, seria como se você estivesse sendo indiano, abrindo aquela marmita e exalando o cheiro da comida inteira naquela sala, incomodando todo mundo. Vocês precisam usar sempre a palavra por favor em toda frase, em toda frase. E obrigado assim que a pessoa te faz algo, né? Por exemplo, você está aqui correndo no computador, você pediu, pega aquilo lá. A pessoa já olha assim para você, tipo, oi? Não sou seu empregado, mesmo que a pessoa seja o seu empregado, gente. Não pode. Você tem que falar, can you please get that for me? Quando ele traz, se você está aqui ocupada, a pessoa põe na mesa e você não fala nada, a pessoa já olha para você assim de novo, tipo, Que hello? arrogância, né? Deve pensar que é arrogância. Faltou o thank you? É. Não Uma existe, coisa, tudo é please, tudo é o dia inteiro, o dia inteiro, tudo que você fala, tudo que você faz. Fala aí, Dayana. Danúzia, fala aí. uma coisa que eu aprendi não faz muitos anos atrás, tá? Eu tô aqui há 18 anos, 19 anos também. Eu falava tudo assim, eu pedia could you please do this? Could you please do that? E muitas vezes as pessoas não faziam, mesmo as minhas secretárias e tal. Eu falava, putz, grilo, mas por que essa pessoa não tá fazendo? E aí foi uma chefe, aquela chefe minha, Priscila, que eu comentei, que eu falei para ela que eu não queria trabalhar para a defensoria, eu falei, mas por que ela tá dizendo aqui? Ela falou assim, porque você tem que usar o can. O can é straightforward e não é uma ordem, mas é assim, a pessoa sabe que você está pedindo algo para ela. Bora. O could é ali, se dá para você fazer ou não dá? E ela não precisa te responder, né, necessariamente. E O realmente... could você poderia. O could você poderia, a pessoa fala assim, não, não posso, entendeu? O can, né? Pega lá, por favor. Faz esse favor, né? Então, tem que ser o can mesmo. Olha que legal, muito boa essa informação, preciosíssima, Danúzia. Essa eu ia demorar bastante para aprender na minha vida se eu não tivesse escutado agora. Que bom, sempre lembro, o could é no verbo, eu não sei qual é o tempo no Brasil, em português, esqueci, mas é o gostaria, poderia, é tudo induzindo a pessoa a ela decidir se ela quer fazer ou não, né? O can não, é agora, né? Vai lá e falou por favor, tudo bem. Se você fala o can e não fala o por favor, aí é assim, é tiro no pé mesmo, dá. E aí esses funcionários vão começar a falar para o teu chefe. Nossa, ela nunca pede por favor. Nossa, ela é muito mal educada, ela é muito grossa. Vai receber muito esse elogio de você ser grossa, né? E aí é aí que vocês precisam pensar, porque como a gente conversou, não é que no Brasil a gente não fala, é que a gente fala menos a palavra em si e a gente usa mais a entonação na expressão. Funciona bem no Brasil, em qualquer país anglo-saxão não funciona, tá? E aí, apreciam a modéstia. Segundo assunto, os australianos, diferente dos americanos e dos ingleses, eles apreciam as pessoas modestas. Eles não gostam de pessoas que ficam falando delas o tempo todo, se vangloriando, né? Claro que você vai numa entrevista, você vai ter que falar quem você é, o que você faz, mas você falando de uma forma modesta. Você também não pode falar humilde ao ponto de, eu sou assim. Não, não pode. Você tem que ter uma postura neutra, assim, nem ser arrogante e nem, né,
fazer uma coisa achando que você não é bom o suficiente. Porque eles odeiam também aquelas formas muito de auto-marketing, sabe? Ah, não, porque eu conquistei isso, eu conquistei aquilo. Isso funciona muito nos Estados Unidos. Aqui, nossa, soa muito mal para os australianos. E pessoas que... vendedor, principalmente vendedor, né? Que fica falando e querendo te convencer, te seduzir para fazer alguma compra através dos grandes valores que aquela pessoa tem. Então, essa try hard, eles falam, eles detestam, eles apreciam a modéstia. Então, você ser o mais natural possível é o que você vai se dar bem nas entrevistas. Gente, isso é tão bom. Olha que notícia maravilhosa estou dando para vocês. Vocês só precisam ser educados e serem bem naturais, né? Mostrar quem vocês são, porque aquela empresa vai querer você do jeito que você é. Se você é extrovertida, se você é discreta, né? Mostra quem você é, porque às vezes a pessoa tenta try hard, né? Tenta ser tão quem ela não é, que chega na hora da entrevista, a pessoa te contrata, quando ela vai trabalhar com você, fala, meu Deus, não era essa pessoa que estava na entrevista, a pessoa completamente diferente, agora eu vou ter que lidar com uma pessoa completamente diferente de quem eu entrevistei, porque ela tentou ser quem ela não era, né? Sempre lembre, os australianos, eles gostam dos brasileiros, então você não precisa tentar ser eles, você tem que ser você mesmo, tá? O horário de trabalho geralmente aqui é das 9 às 5. Então, por que eu estou falando disso? A gente precisa saber do horário de trabalho? Sim, por quê? Porque existe uma cultura por detrás do horário de trabalho. Por que começa às 9? Porque as pessoas aqui na Austrália dão muito valor à família. As escolas abrem às 9. Então, eles fazem isso para que os pais tenham o café da manhã com os filhos, para que eles possam largar eles na escola meia hora antes de ir para o trabalho, tá? Por que termina às 5? Porque eles sabem que ninguém tem empregada, então todo mundo tem que ir para casa, todo mundo, a própria advogada que vai cozinhar o jantar dela da família aqui na Austrália, porque a gente não tem mordomia, a gente tem luxo, mas a gente não tem mordomia. Então, eles levam muito a sério esse negócio de você trabalhar das 9 às 5, porque existe o tempo em família, eles sabem o benefício que é as pessoas estarem felizes em estar em casa com os filhos e tudo mais. Claro que existe aquela cultura de levar muito trabalho para casa. Tem sim, tá? Eles, se puderem arrancar o teu couro, eles arrancam mesmo. Mas isso aqui é a base fundamental. Muita coisa interessante sobre essa cultura das 9 às 5 também é os solteiros ou quem é casal e não tem filhos, geralmente eles fazem muito exercício antes de ir para o trabalho. Então, você sai 6 da manhã, tá todo mundo correndo, fazendo exercício, na praia tomando um café antes de ir para o trabalho. E isso, muitos brasileiros levam como o australiano é preguiçoso, tá? Ouço isso direto, é mentira, gente. Meu marido australiano, ele trabalha que nem um cavalo, mas você acha que ele perde a chance de fazer 100 quilômetros 3, 4 vezes por semana antes de ir para o trabalho? De jeito nenhum. Ele acorda às 5 da manhã, encontra com os amigos, vão andar de bicicleta por 100 quilômetros, ficam 2, 3 horas andando de bicicleta, toma um café em frente à praia, volta para casa, toma um banho e ele vai trabalhar. Isso é muito comum. Os surfistas, os ciclistas, né? Então, não pense que isso é a forma que eles são lazies. Eles sabem priorizar o que é o horário de trabalho e o que é o horário de lazer. Eles priorizam isso muito bem. Das 5 horas, você não vê um australiano no escritório, tá? Aí você fica assim pensando, os caras das 5 horas vão tudo embora, a gente fica aqui, são tudo preguiçoso. Ruim para você que não está curtindo a vida, né? Então, essa mentalidade a gente traz muito do Brasil e você vai ser, com certeza, valorizada por isso, tá? Muitos dos teus chefes vão te amar porque você trabalha muito extra, porque você faz muito a mais. Você vai trabalhar mais do que um australiano, sem dúvida também. O brasileiro trabalha mais do que o australiano, a maioria. Mas não quer dizer que ele é lazy. Vocês entenderam a diferença? Culturalmente, a mentalidade deles é de ter um lifestyle. Eles não vivem para o trabalho, tá? Eles trabalham para viver. O brasileiro vive para o trabalho. Eu espero que essa mentalidade esteja mudando, porque muita gente hoje não quer mais essa cultura. Muitos brasileiros hoje estão cansados dessa cultura de eu trabalho, pago conta e durmo e como e vou para o trabalho.
Um australiano nunca vai aceitar isso. É porque ele é lazy? De novo, não é porque ele é preguiçoso. É porque ele trabalha, ele não trabalha para viver, ele vive, não, ele trabalha para viver, ele não vive para trabalhar, entendeu? Então, pensa nisso, isso vai te abrir portas. Eu até aconselho os brasileiros no começo trabalhar um pouquinho mais, porque às vezes você se sente numa disadvantage, né? Fora das vantagens, tudo bem no começo, mas logo depois já vai se adaptando, já vai começar a ir para sua academia de manhã ou tomar seu sol na praia, vai se adaptando, porque se você não se adaptar, o cara vai montar em você e o australiano vai continuar vivendo a vida dele, entendeu? Alguém que mora aqui na Austrália quer falar alguma coisa sobre isso? Se eu puder dar um exemplo de novo? Pode, por favor. Por favor. Isso também pode parecer para o teu empregador que você não está dando conta do seu trabalho, que na verdade não é. Eu acho que o brasileiro, a gente gosta muito de trabalhar. E quando você está ali numa causa, seja como advogado ou com qualquer outra profissão, você gosta, você quer. Quantas vezes eu não vinha para casa, né? Quando eu não era casada, não tinha filho, fazer o quê? Eu vou continuar trabalhando, mas dependendo da coisa, pode parecer que eu não estou dando conta do meu trabalho, então estou precisando ficar mais, e isso pode pegar até mal para você. E que, na verdade, não, eu queria ficar lá porque eu queria ficar lá, porque eu não queria voltar para casa, ficar sozinha em casa, eu ia à televisão. Perfeito exemplo, perfeito. Olha isso, você vai estar queimando o seu filme, tá? Então, culturalmente, gente, isso é muito. Olha que interessante a gente falar de cultura de trabalho, né? Olha isso. Eu moro aqui há 22 anos e hoje eu fico vendo o pessoal no Brasil e falo, meu Deus, como o povo é escravo. Tem um horário de trabalho, eles ficam, porque se eles não ficam, provavelmente vão perdendo. Aqui é o contrário, ó, você pode estar queimando o teu filme, ficando depois do trabalho, tá parecendo que você, né, não fez nada o dia inteiro e no final do dia resolveu ficar mais para poder dar conta do teu trabalho. Olha que péssima impressão, tá? E sem contar que você está deixando de curtir tudo que a Austrália tem para curtir. Essa mentalidade, gente, vocês precisam, quando vocês chegam em outro país, é bom vocês terem essa informação aqui de mim, porque vocês precisam se desintoxicar de serem brasileiros. Vocês não deixam de ser brasileiro, mas essas coisas negativas culturalmente que foram colocadas em vocês e não funciona, se você não fizer assim no Brasil também não vai funcionar, vocês têm que lembrar quando chegar na Austrália, vocês têm que se desintoxicar disso, de vocês mesmos, e é um processo, tá? Como a Danúzia falou, ela falou não tinha o que fazer, ou ela podia ir para a praia, mas ela não tem o costume de fazer isso quando ela morava no Brasil, sair do trabalho para a praia. Vou me encontrar com minhas amigas para beber um vinho. Não tinha esse costume no Brasil, aqui tem. Aqui tem. Entendeu? Vai para cá, vai passear, vai para o shopping, vai caminhar na praia, vai fazer o jantar, vai encontrar com as amigas, é o que eles fazem, tá? Então, não pensem que vocês estão fazendo o errado. E tem pessoas, gente, que se sentem mal. Ficam assim, não, mas eu não posso ir, eu preciso ficar, se sentem mal. O australiano não se sente mal de jeito nenhum. Ele pega as coisas dele, vai embora, amanhã eu continuo o meu trabalho. Ele está lá vivendo a vida dele, feliz da vida. Faça o mesmo. Lembre-se, você tem o seu horário das 9 às 5. Passou daquele horário, você não precisa estar mais trabalhando. Pega a sua bolsa, vai embora, vai para a praia, vai curtir, vai no supermercado, vai lavar roupa, faz o que você quiser, mas não fica no trabalho. Vai lavar roupa é boa, tô precisando aqui no meu cesto, inclusive. Mas a gente precisa, né? Mas para ver como é isso, né? Às vezes a gente não tem a dimensão de como existem diferenças culturais importantes dentro do ambiente de trabalho e da vida como um todo, né? Entre Brasil e Austrália. Eu não tinha noção, antes de fazer a mentoria, do quanto existia esse abismo, né? É um abismo mesmo entre a cultura principalmente nessa parte de trabalhar tanto do brasileiro, porque é isso que ele faz no Brasil, é isso que é exigido, é isso que é normal, e como que é a questão do lifestyle aqui, e do trabalho aqui, né? Então, por isso também eu quis trazer um pouco dessa parte para a gente aqui do mundo jurídico também, que quer se inserir aí numa carreira jurídica, seja
para se apresentar como advogado estrangeiro, trabalhar com direito internacional, eu sei lá o que, com os advogados, com advogados de escritórios aqui, seja para ser funcionário de um escritório ou de uma grande empresa multinacional aí, como paralegal ou como qualquer coisa que aparecer relacionada ao direito, e saber, né, seguir esse mesmo fluxo deles, né? Então, é muito, muito importante saber essas coisas, essas coisinhas assim mais que a gente às vezes não dá importância, né? O brasileiro às vezes tem essa cultura também de às vezes não dá importância para essas soft skills mesmo, essas não só coisas mais tão estruturais, né? Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? A gente já está estourandinho o nosso horário. Eu posso ficar mais 15 minutos? Pode, claro. Então tá, porque eu ainda quero completar algumas coisas aqui que eu organizei para falar, não vou sair sem falar. Não, tá. Se você não se importa para mim, eu fico. Quem precisar sair, pode sair, vai ficar gravado, depois vocês têm acesso, mas quem não precisar sair, pode ficar. Vamos terminar isso aqui, porque se vocês estão gostando, se vocês estão achando que está sendo válido, então fica aí, a gente termina, tá bom? Olha, a Fernanda falou uma coisa que eu comentou, ó, verdade, meu chefe uma vez me chamou, perguntou por que eu chegava mais cedo, e eu falei que era pelo horário do ônibus, e ele me falou que não, que era para cumprir o meu horário e não para começar a trabalhar mais cedo. Olha só. Tá vendo? Olha só. Eu não tô mentindo para vocês não, viu? Eu adoro que vocês confirmam aqui, porque é uma coisa muito séria a cultura de trabalho na Austrália, para você virar uma pessoa de sucesso e finalmente concluir o seu sonho, que é ter uma vida, desfrutar do teu trabalho, ter o teu horário de descanso, ter o teu horário para você se divertir. Essa vida dessa meia escravidão aí no Brasil, se você vem para a Austrália, você precisa largar dela, você precisa se desintoxicar dela, porque tem algo muito melhor aqui para você. Como eu falei, nunca vai ter trabalho levar para casa? Vai ter dias que você vai ter que levar trabalho para casa, vai ter dias que você vai ter que trabalhar muito mais horas do que você imaginava, eles não vão te pagar extra por isso, mas aproveita quando não tem isso, curte a vida, porque isso não é a regra, é a exceção aqui, tá? Vai acontecer, mas não vai ser uma regra. Se tornar uma regra, você tem todo o direito de sentar com o seu chefe e falar assim, olha, eventualmente, eu tenho que levar trabalho para casa, tudo bem, tamo junto. Só que agora eu não estou mais dando conta. Você precisa ou contratar uma assistente para mim, ou você precisa contratar um outro advogado também, porque o trabalho está ficando insuportável. Você tem todo o direito de fazer isso sem temer de perder o seu emprego, tá? Isso é super normal na Austrália, porque às vezes o chefe está lá nos projetos dele, cumprindo os budgets, e ele não percebe exatamente o quanto está te incomodando, o quanto está te falando de trabalho. Ou às vezes ele faz propositalmente, vendo, vamos ver até quando ela vai aguentar, porque quando ela não aguentar, ela vai vir falar comigo e a gente vai ter que contratar outra pessoa. Tem todos esses tipos de chefe aqui, mas cabe a você sempre lembrar que você tem a sua vida privada, que coisas que estão tanto para eles quanto para você, se o comportamento do teu chefe não é mais um erro, tá virando comportamento, você tem todo o direito de ir lá e falar assim, olha, esse trabalho extra aqui, tudo bem, foi um erro, ou sei lá, a gente tem que fazer, tamo junto, mas agora virou um comportamento, é toda semana, agora eu tenho que trabalhar mais? Claro que você não vai falar nesse tom que eu tô falando, né, gente? Tô falando na minha linguagem brasileira, né? Mas na linguagem australiana, você vai falar, olha, posso marcar uma reunião com você? Queria falar sobre o acúmulo de trabalho. Pode, marcou. Olha, eu queria te explicar, te provar que não está dando mais. É isso aqui. Eu vou te sugerir algumas coisas, tá, meu chefe? Vou te sugerir o seguinte: que tal você contratar uma assistente a princípio? Mas se não for o caso, você pode falar: olha, precisa de um outro advogado, tá? Então, tá aqui provado A mais B, eu não vou cumprir, não tenho condições, então. Eu estou te sugerindo qual a solução que você vai pegar das minhas sugestões. E aí, Márcia, novamente, eu concordo 100% com você. Quando chega num nível de clientes que eu tenho na minha practice, lá no trabalho, no máximo, assim, eu pego 40 clientes. Peguei 40 clientes, eu chego pro meu chefe, olha, não dá mais. Passa para outro advogado, porque, para mim, it's too much.
O que para o advogado brasileiro, gente, eu já conversei com muito advogado brasileiro, fala, nossa, mas só 40 clientes? Eu tenho uma gama de 200, eu tenho... Meu marido mesmo, ele falou, eu tinha mais de 5 mil clientes no meu escritório. Como que você não dá conta de 41? Oh, não, gente, aqui é assim, e a intensidade, claro, também é muito diferente da intensidade do trabalho dele lá no Brasil. Mas eu chego, claro, descarado, na cara do meu cliente, falo, olha, não posso pegar essa aqui não, chefe. Passa para outro advogado. Total. Gente, a gente recebe não das pessoas aqui o tempo todo. A gente está fazendo uma reforma na minha casa. Pedreiro, então, você chama o cara para fazer uma cotação, ele vem na tua casa e fala assim, ó, se você não me contratar em 30 dias, eu já não posso mais trabalhar para você. Eles mandam embora o cliente aqui, tá? O cliente é despedido aqui. Super normal, entendeu? Então, eles te botam aquela pressão. Não, porque eu já só posso cuidar de 2 clientes. Esse aqui termina daqui 30 dias. Se você não me contratar até esse dia, tal, já mandei o mesmo orçamento para 3 outras casas aí. Então, tu me diz se você vai querer o mais rápido possível, porque eles leiloam o trabalho deles, é tudo leiloado. Quem dá mais, eles batem o martelo e vão para aquele lugar. Então, assim, é a cultura daqui, tá? Não tem nada de errado. É a cultura deles, é o jeito deles, entendeu? Então, se no Brasil é melhor, beleza. Se aqui é melhor, beleza. A gente não está discutindo o que é melhor, a gente está discutindo o que é a cultura daqui para você se adaptar aqui o mais rápido possível. Vamos lá, vamos falar sobre cumprimentos, né? Como você cumprimentar as pessoas também muito importante. Aqui na Austrália, a gente não tem beijinhos e abraços nunca. Nunca. Tá? Beijinhos e abraços é para a família só e os melhores amigos. Fora isso, no dia a dia, nos teus colegas de trabalho, você nem dá a mão, você só fala um hello, good day, assim, ó, hello, 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 senta na sua mesa e vai trabalhar. Não tem nem essa, ou senão você chega um pouco mais cedo, vamos fazer um chá. Você vai ali, faz um chá, que isso também é muito normal, tá? Ó, tomar um chazinho enquanto você trabalha, se você está com a cabeça estourando, você tem todo o direito de levantar e lá na área de café, o coffee station, que todas as empresas têm um coffee station, você vai lá, eles oferecem café, chazinho, uma série de coisas, você vai lá, pega, faz o teu chazinho, toma tranquila, senta, desafoga a cabeça, eu adoro, peguei esse costume, eu adoro... Estou aqui com o meu chazinho, inclusive. Adoro estar conversando, tomar um chá. Eu sinto que eu estou tomando um café com vocês, né? Então, para mim é muito mais agradável e isso não tem problema, tá? Isso é uma cultura também daqui. Mas é sempre só o hello, good day. O shaking hands, você só faz um aperto de mão quando você é apresentada a alguém aqui, tá? Fora isso, você não vai dar shaking hands para o teu chefe todo dia, para os teus colegas de trabalho todo dia, né? Então, só para aí você já tem uma ideia que é só um oi mesmo, um wave e pronto. E nesse shaking hands, claro que hoje estamos vivendo a vida do Covid, que ninguém dá mais as mãos para ninguém, né? Hoje todo mundo dá o cotovelo. Mas eu já vou falar porque, se Deus quiser, o Covid vai embora e vamos voltar a fazer o shake hands. Então, como é esse shake hands? Você precisa ter um shake hand firme, tá bom? Nem aperta muito e nem aquele assim, porque aqui na Austrália eles têm essa cultura de já pensar, se a pessoa não apertou a minha mão direito, ela é fraca ou ela não tem personalidade. Eles têm essa mentalidade, tá? Então, pensa antes de dar a sua mão para uma pessoa. Só que a mão é um ponto importante, mas o segundo ponto mais importante desse dar a mão é que na hora que você entrega a mão para a pessoa vai falar o nome dela. E é ali que você tem que botar toda a tua atenção nessa pessoa quando ela fala o nome, porque aqui você conversar e ter reunião com uma pessoa sem falar o nome dela é um erro de etiqueta gravíssimo na área corporativa, gravíssimo. Então, por exemplo, a pessoa vem lá dar o cotovelo. Hi, nice to meet you. I'm Márcia. Se você não entendeu, você vai falar, excuse me, what's your name again? Você pode falar, pardon me. A pessoa vai falar, Márcia. Você repete, Márcia? Yes. Oh, nice name. E continua, nem que você tenha que repetir, porque nós, como imigrantes, nós vamos lidar com muitos nomes que a gente não conhece, que a gente não sabe pronunciar.
E você vai ter um acento quando você conversa em inglês, né? Eles sabem que você é imigrante. Mesmo que você fale inglês maravilhoso, fluente, você entrega na hora do teu sotaque lá. Então, não tem problema nenhum em você repetir. Inclusive, não tem problema nenhum de você até perguntar se você pronunciou o nome da pessoa corretamente. A pessoa falou, sei lá, Herrick. Aí você entendeu Eric, né? Porque você já fez a tradução na tua cabeça. Eu tô falando de situações que acontecem, tá, gente? Aí você vai falar assim, ó. Oh, excuse me, Eric? Ele vai falar, no, Herrick. Oh, Herrick. Oh, nice to meet you. Pode fazer essa conversa, você pode ter, até bom, ela quebra o gelo. A pessoa provavelmente ali já vai te perguntar, where are you from? Já quebra mais o gelinho, porque ele já vai perceber que você tem um sotaque, já vai perguntar, I'm from Brazil. Não entra todo e vai começar a falar do Brasil, porque não tem nada a ver, você está numa situação de negócios, né? A gente pode cair também nessa armadilha. Mas, enfim, essa coisa, quando você estiver preparada para dar a mão e se apresentar para alguém, mentalmente se prepara para lembrar do nome da pessoa, tá? Porque é muito importante na hora de cumprimentar. E uma coisa, agora vamos falar sobre a arte de conversar, tá? Existe uma arte de conversar no mundo corporativo também muito importante, que é não misturar assuntos pessoais da sua vida, tá? Com seus colegas de trabalho, dividir detalhes da sua vida pessoal. O que isso quer dizer? Você pode falar que você tem filhos, beleza. Você pode falar que você é casado, beleza. Mas, assim, você não vai ficar falando na hora do almoço dos problemas que você está tendo com seu filho na escola. Você não vai falar dos problemas que está tendo no seu casamento, com seu marido, né? Porque a pessoa já trabalha com você há muito tempo. A não ser que ela se torne sua amiga, né? Aí ela começa a frequentar a sua casa, aí é outra história. Mas a maioria das amizades dentro do trabalho, aqui no mundo anglo-saxão, são pouquíssimos aqueles que acabam indo para sua casa. Então, você pode falar se seu filho está doente, se for um caso que você teve que não ir trabalhar. Eu não fui trabalhar porque meu filho está doente. Então, no outro dia, todo mundo vai te perguntar do teu filho. Aí tudo bem, você vai lá, não, ele está vomitando, né? Mas já está melhorando e tal. Mas, assim, intencionalmente você falar da sua vida pessoal, contar problemas, ficar contando os problemas do Brasil, isso não pega bem no mundo corporativo, tá? Porque eles fazem muito tal da conversa que a gente chama de shallow talk. O shallow talk é aquela conversa superficial, conversa de elevador. Eles vão falar muito sobre o tempo, eles vão falar muito sobre esporte entre os homens, adoram falar sobre o rugby, o cricket, né? E isso eles vão falar muito. Mas, assim, fora isso, no ambiente de trabalho, não tem, assim, muita conversa profunda da vida pessoal. E é melhor que deixe assim, porque se você começa a fazer muita pergunta pessoal da pessoa, você tem filhos? Teu marido é australiano? Nossa, eles se sentem super, assim, violados, né? Se você pergunta se tem filhos, tudo bem, mas pergunta qual a idade deles, tudo bem. Você começa a perguntar que escola eles estudam, que bairro você mora, aí já começa a pessoa a pensar, meu Deus, a pessoa é intrometida, quer saber onde eu moro, quer saber que escola meus filhos estudam, tá? Então, eu sei porque no Brasil a gente tem essas conversas, a gente é muito achegado, as pessoas aqui não pode, tá, gente? Que não pode. Como eu falei, a não ser que você desenvolva uma amizade com uma ou duas pessoas no trabalho, vire super amiga, a pessoa começa a frequentar a tua casa, beleza, ela é tua amiga, pronto. Mas fora isso, não, tá? Não fala sobre dificuldades financeiras, não fala sobre coisas que vocês nunca devem falar, religião, política, sexualidade, ficar falando de homossexual, falando sobre... nossa, jamais fiquem falando isso, porque eles já acham que vocês são militantes, tá? E aí é tudo polêmico. Política eles até falam, mas eles falam sempre com sarcasmo, tá? Eles são bem sarcásticos em conversas, mas assim, ficar levantando bandeira de político, religião, meu Deus. Até entre os meus amigos australianos, quando eu começo a falar alguma coisa de política brasileira, eles fazem um shutdown incrível, assim, eles fecham a cabeça, tipo assim, quando que ela vai terminar esse papo chato, entendeu? Porque é uma coisa assim, muito, muito que eles não gostam mesmo, tá? Vamos agora para o papo, o cultural do seu emocional.
isso aqui é muito importante também, essa coisa de, em reuniões que você tem algum problema, você tem vontade de chorar, tá? Isso pega super mal, chorar no trabalho. A não ser que, porque assim, se você chora, eles acham que você está passando por algum problema pessoal. Não tem problema se foi isso. Aí o chefe te chama de lado, ele vai te perguntar, você está passando por algum problema pessoal? Você pode falar, estou passando por uma separação, não estou bem. E que ele vai, olha o que ele vai fazer. Ele vai te dar uma semana de licença. Você quer uma semana de licença? Isso vai te ajudar para você tentar resolver teu problema, tá? Então, você pode dizer, olha, eu tô com problema de depressão e eu tô realmente tendo dificuldade de ter controle, em chorar, tal. Então ele vai falar, na hora ele te tira do trabalho, porque ele não quer que os outros funcionários te achem uma pessoa fraca, porque chorar na Austrália, num ambiente de trabalho, quer dizer que você é fraca, quer dizer que você é fraca emocionalmente, tá? Então, culturalmente eles vão te ver de uma forma depreciativa. Então, o teu chefe já te retira do trabalho na hora, já te manda para uma semana, se for problema pessoal. Agora, se você chora porque você foi ofendido em alguma coisa de trabalho, aí é problemático. Eles vão ver realmente, vão achar que você tem uma fraqueza emocional. Assim, nossa, ela não tem estrutura emocional para trabalhar aqui. Então, você pode chorar e você pode ter os seus excessos emocionais se você estiver tendo um problema pessoal. E aí você pode aproximar do seu chefe, ele vai te dar uma licença, beleza, você vai resolver. Se você tiver que chorar por causa de ofensas em reuniões, coisas assim, eles te veem diferente, tá? Eles te veem como uma pessoa fraca e sem autocontrole. Então, isso é super sério. Alguém quer comentar sobre isso? Márcia, eu queria comentar sobre, né, existem algumas áreas do direito, e, novamente, eu vou basear na minha experiência de trabalhar com veteranos de guerra, né? A maioria dos meus clientes, eles são muito prone a suicídio, as histórias que eu ouço, principalmente das guerras do Vietnã, do Afeganistão, eu tive um cliente que foi na missão de capturar o Bin Laden, então, assim, são histórias que eu nunca imaginei de uma violência tão extrema que eu nunca imaginei que eu fosse, né, ouvir. E isso afeta muito você, e você tem que trabalhar isso muito dentro de você. E existe, né, pelo menos na cultura do funcionalismo público, deles trabalharem muito no vicarious trauma, que na verdade é o seu empregador, né, cuidando de você para que você, perante todas essas situações com seus clientes, você não se afete, que você não tenha um trauma. Porque, claro, né, uma vez que você teve aquele trauma, você não consegue desempenhar o seu trabalho tão bem, né? E eles não querem que você tenha esse trauma. Então, ter esse discernimento de falar para o teu chefe, olha, tá muito pesado esse caso, ou tá, né? Mesmo na questão do social worker, fala, olha, esses clientes aqui estão muito pesados, posso dividir, ou isso está acontecendo, e o teu chefe, ele vai realmente, ou ele vai te oferecer para você, olha, fica uma semana em casa, ou o que eu posso fazer para te ajudar, né, para você melhorar, para você, enfim, tem várias coisas que realmente eles oferecem, e se oferecerem, né, aceitem, porque vai ajudar. Excelente. Eu nunca pensei nessa situação, tá vendo? Uma situação assim, ela é atípica, né? Casos como o da Danusa. Então, nesse caso, com certeza, você tem direito, provavelmente, com certeza, a chorar, a ser afetada, né, pelos casos das pessoas. Eu tô com a minha mentalidade muito corporativa, tal, mas não pensei nesse lado, até pessoas que lidam com criminalistas, né, meninas que foram estupradas. Então, assim, realmente... então, nesse caso aqui que eu estou explicando para vocês, vocês vão ter mais flexibilidade nessa coisa de mostrar o emocional de vocês do que eu imaginava. Não tinha nem pensado nisso. Muito obrigada, Núzia. Foi super importante você falar nisso, porque realmente advogados lidam com todos os tipos de problemas, né? E realmente pode afetar o emocional mesmo. Bom,
por aqui, pontualidade, tá? Ser pontual na Austrália significa chegar 5 ou 10 minutos antes do que marcou, tá? Chegar no horário não é mais, você marcou às 5, você chegou às 5, você já está atrasada, tá? Atrasada de 5 a 10 minutos antes, tá? E se você chega atrasada, o que o australiano pensa? Ele pensa, ela não me respeita. Ela não tem o menor respeito por mim. A pontualidade está completamente relacionada ao respeito para o australiano. Então, assim que você faz isso, o teu chefe começa a pensar, por que ela não me respeita? Por que ela fez isso? Então, eles começam a pensar que tem alguma coisa errada com eles, de vocês não estarem respeitando, entendeu? Ou eles, e se aí o que acontece? Se virar um erro recorrente, o que é? É um erro de comportamento, que a gente falou lá no começo. Aí ele pode te mandar embora por causa disso, porque é um erro comportamental seu, não tem nada a ver com ele, tá? Então, é um erro comportamental não aceitável. Você desrespeitar pontualidade com as pessoas, então você desrespeita todo mundo. Então, sempre chega 5 ou 10 minutos antes, tá? Presentes, vamos falar sobre presentes. Se você quiser, se pessoas começam a oferecer presentes para vocês quando vocês fecham grandes deals, né? Sei lá, ganhou uma causa enorme, as pessoas querem te dar presentes muito bons, querem te dar um iPhone, querem te dar um iPad, querem te dar um computador, porque eles fazem isso, tá? Às vezes pode parecer um bribe. Bribe é um suborno, tá? Então vocês tomem cuidado com esses tipos de presentes, porque assim, às vezes eles querem. Às vezes você ganha comissão daquilo e tudo bem, às vezes não, às vezes você é um funcionário, você não ganha comissão nenhuma. Então a pessoa se sente que quer te dar um presente. Então você pode até aceitar, mas toma cuidado com presentes em corporativo, principalmente se os presentes forem muito grandes. Eles podem ser considerados bribe, relógios, Rolexes, né? Eu sei porque meu marido já foi oferecido muitos presentes caríssimos para ele teve que recusar, porque aquilo poderia fazer ele perder o emprego. Algumas vezes não, se eles fazem público, né? Se eles fazem assim, olha, quem fechar aqui comigo, eu vou dar um Rolex, eu vou dar uma bolsa, eu vou dar um iPhone, aí tudo bem, né? Mas assim, tomem cuidado, tá? Com presentes caros. E se você quiser dar, né? Se você quiser dar presente para as pessoas, geralmente quando as pessoas vão no Brasil, querem trazer presentes para os amigos do trabalho, né? Eles não têm essa cultura aqui, mas se você quiser fazer pela sua cultura brasileira, bem-vindo, mas sempre pensa em souvenirs, coisas pequenas. Os australianos dão muito troca de presentes pequenas, traz um pacote de café brasileiro, né? Um souvenir de um artesanato. Eles apreciam muito essas coisas simples, mas só tomem cuidado com presentes grandes, porque vamos supor que você vira depois um chefe grande dentro da tua corporativa e você quer presentear alguém por detrás dos panos, né? Convida a pessoa para um almoço e vai lá, chega lá no almoço, o cara te dá um Rolex. Você fala assim, meu Deus, o que eu faço com isso, entendeu? Às vezes pode ser uma coisa boa, você, pensando como brasileira, fazer isso, mas às vezes dentro da cultura australiana pode ser gerado como um bribe, como um suborno. Então, toma cuidado, tá? Eu já estou acabando agora, reuniões, almoços e bebidas alcoólicas, importante saber, porque aqui, né, quando você é convidado para um almoço de negócios, se for só você, o cliente, geralmente cada um paga a sua conta, mas às vezes quem convida, muitas vezes é quem paga o almoço no mundo corporativo, tá? E se você marca, se você pode tomar uma bebida alcoólica durante uma reunião de negócios, tá? Mas você não pode beber muito. Você pode aceitar um copo de vinho durante o almoço de negócios. Você pode aceitar uma cerveja. Nunca aceite a segunda, tá? Principalmente, só aceite se o teu chefe ou a pessoa que está com você também tomou. Isso no mundo corporativo de vendas. Eu até vou perguntar para a Danúzia, no mundo de negócios, com os advogados, eu não sei, porque às vezes o australiano vai querer te embebedar um pouco para tentar, né,
tirar informações de você. Então, se você... Acontece, tá? Até no mundo corporativo, meu marido é do mundo das vendas, ele mesmo fala, a gente leva o pessoal para o happy hour, eles bebem um monte, a gente paga tudo, e eles começam a dar informações mais profundas que precisamos para vender para eles. Então, é aceitável beber. Só tomem cuidado, porque vocês, né, circulam com informações confidenciais de clientes. Vocês têm que saber exatamente onde está o ponto de vocês, tá? Agora, eu estou falando isso porque às vezes vocês vão para um almoço de negócio, todo mundo começa a beber e você vai ficar horrorizada, porque no Brasil ninguém bebe, né? Acho que não bebem, não sei. Na minha época não bebia. Então, não fiquem horrorizadas, porque aqui é cultural. Todo mundo sai para almoçar num almoço de negócios, todo mundo vai beber. Se for jantar, se for no happy hour, aí esquece, o pessoal fica bêbado mesmo, tá? Bebem muito depois. E aí as informações rolam solta, a vida pessoal rola solta, todo mundo começa a contar tudo, e bebem muito, tá? Todo mundo volta para casa de transporte público, porque beberam demais. Então, não é problema, as pessoas não te veem mal, tá? Quero te dizer isso para você ver. Se você quiser ter um happy hour com teus amigos e ficar bêbado, ninguém vai falar mal de você no outro dia, porque é cultural o pessoal encher a cara. Eu aconselho que não faça, né? Mas se você fizer, não se sinta mal, não acha que vão te ver como baixaria. Não, tá? É natural as pessoas beberem aqui bastante. Depois do trabalho. E nos almoços de negócio, beberem um copo de bebida alcoólica é super cultural, super natural, todo mundo faz. E por último, o body language, que eu vou falar. Eu deixei esse aqui por último, não sei nem por quê, porque para mim é um dos mais importantes. Então vamos lá. Body language, eu chamo do MySpace, né? A Priscila com certeza sabe desse aqui. Eu fiz uma aula inteira só falando sobre esse MySpace. Gente, existe um quadrado em volta de você, imaginário, que você não sabe, tá? E esse quadrado tem uma vidraça. Isso quer dizer o quê? Você não toca nas pessoas, você não fala com as pessoas tocando, ninguém cutuca os outros aqui, tá? E esse espaço imaginário, você não pode invadir ele, nem fisicamente, tocando nas pessoas, nem com a altura da sua voz. E esse que é o ponto do brasileiro mais importante, que o brasileiro fala, a maioria fala muito alto. Então, se você está falando com volume de voz, a altura que você está ultrapassando esse MySpace, você está invadindo o espaço do outro e eles vão reclamar para você. Vão falar assim, excuse me, can you please speak lower? Eles falam desse jeito. Aí você fala, nossa, que pessoa mal educada. Não, mal educada é você, tá? Ele não está sendo mal educado. Quem está sendo mal educado é o brasileiro que está falando alto e está entrando no espaço do outro. Então, sempre imagina quando você for conversar com alguém na station de trabalho deles. Aqui é a minha mesa de trabalho. Vem uma pessoa que falar comigo, ela não... Se eu for mostrar uma coisa no computador para ela, vamos supor que aqui é a cara da pessoa. Ela não vai chegar dessa proximidade minha nunca. Você pode até afastar para ela te mostrar. Se você não se afastar, a pessoa não mostra, ela vai ficar apontando de longe, porque eles não chegam dentro desse MySpace, tá? Então... Márcia, posso dividir uma experiência horrorosa que eu tive em relação a isso? Por favor! Eu estava trabalhando como legal assistant no escritório de direito de família. Entrou uma menina nova e ela pediu ajuda. E eu não... Olha, eu tô ouvindo isso do MySpace hoje pela primeira vez, tá? E aí ela me pediu ajuda e pediu para explicar uma coisa no computador dela. Então eu levantei de onde eu estava sentada. Agora eu tô rindo porque eu acho que eu fiz tudo errado, tá? Mas eu achei que eu tava super certa. E aí fui explicar para ela no computador dela. Agora eu tô vendo que eu invadi totalmente o espaço dela, porque eu me aproximei dela para poder enxergar. Primeiro que eu uso óculos, então assim, até se eu ficasse muito longe, não ia enxergar mesmo. E aí ela começou, você tá invadindo meu espaço. Olha! Assim, ataque, eu dei um ataque. Falei, você me tirou do meu lugar, me pediu ajuda, interrompeu o meu trabalho. E agora tá falando que eu estou te ajudando invadindo seu espaço. Juro, eu fiz a maluca. Só hoje eu estou sabendo que eu fiz tudo errado.
porque eu dei um ataque com ela. Não ensinei porra nenhuma. Ai, Patrícia, muito obrigada por compartilhar, porque isso é mais comum entre os brasileiros do que você imagina, tá? E as pessoas vão criando antipatia por você no trabalho e você não sabe por quê. Você fala assim, não sei por que aquela pessoa está tão antipática comigo. Eu fui lá ajudar a pessoa e desde que eu fui ajudar a pessoa fica antipática comigo, não fala mais comigo, tá? Então, o problema não foi ela, o problema foi você, né? Agora você sabe, você entendeu. Então, assim... eles têm muito essa coisa assim, então se a pessoa pediu para ajudar no computador, você vai falar, excuse me, can you move that way a little bit? Você pede para a pessoa se mover, porque ela vai perceber, ela não quer entrar no meu espaço, ela também não quer que eu entre no espaço dela. Na hora a pessoa vai fazer assim, ó. Aí você vem e toma o espaço e mostra e sai. Então, esse negócio do MySpace, sabe por que você nunca ouviu falar, Patrícia? Porque ninguém fala sobre isso. Eu descobri isso na marra também, e até com meu marido, até meus filhos, às vezes eu fiquei querendo abraçar, agarrar meus filhos, às vezes já fui assim, sentar atrás no carro com meus filhos, porque meu marido estava carregando móveis da IKEA no banco da frente, e minha filha, MySpace, sabe? Minha própria filha falando que eu estava encostando meu ombro nela. Então, esse MySpace vai para transporte público. Se você senta do lado de uma pessoa, você não toca nunca nela, mesmo que esteja apertado. Você tenta grudar lá na parede, mas você não fica tocando na pessoa, que a pessoa pode... MySpace. Entendeu? Porque imagina que você tem uma bolha mesmo em volta de você o tempo todo, e aí você não toca na bolha dos outros. Então, assim, a gente nunca chama as pessoas cutucando, batendo, sabe? A pessoa tá assim na mesa, você vai lá, dá aquela batidinha no braço, que quer contar uma coisa. Ninguém faz isso aqui. É tipo assim, que isso? Que você está me cutucando, né? Então, é muito interessante falar disso, porque culturalmente, né, é super aceitável no Brasil, é até legal, é gostoso a gente poder, né, estar pertinho das pessoas, cutucando, mas aqui, nossa, algo péssimo. E essa invasão de espaço, ela é física e ela é audível também, tá? Então, se você está num local público e você não quer usar um fone de ouvido, você está atendendo o telefone dentro de um ônibus, gente. Vocês não podem. Aqui é tipo assim, como atendendo um telefone dentro do ônibus e falando num tom de voz normal? Que planeta essa pessoa vive? Nós estamos num local com 60 pessoas. Aquela história do Brasil de os incomodados se retirem não existe na Austrália. É muito pelo contrário, as pessoas não, quando estão em situações públicas, elas não incomodam ninguém, porque é público, é para todo mundo. Quando você fala assim, os incomodados se retiram, você está querendo dizer, isso aqui é meu, vocês que estão aí me incomodando. Não, uma praia é pública, não é sua, é de todos, então todos têm que viver bem. Um transporte público não é seu, é de todos, então todos têm que estar bem lá dentro, tá? Um trem, um ônibus, um barco, o que quer que seja. Então, principalmente se você está num transporte público, você vai atender um telefone, ou você atende falando muito baixinho mesmo, ou você começa a trocar o WhatsApp com a pessoa. Porque aqui, eu já vi pessoas dentro de ônibus gritando com brasileiro. Hey, can you please stop to talk over the phone? Porque as pessoas falam como se não tivesse amanhã. Ainda falam, tô nem aí. Culturalmente, gente, é super inaceitável. Ninguém fala no telefone. Ninguém. Fala de novo, Patrícia, a gente não conseguiu ouvir. Desculpa, eu te interrompi. No meu trabalho, o que eu percebo é que as pessoas não falam, atendem ao telefone, né, quando é uma ligação super importante, porém não tratam de assuntos pessoais na frente de ninguém. Geralmente, se eles levantam, a gente sentamos todos em baia, geralmente eles levantam, saem do recinto e vão tratar dos assuntos pessoais em outro ambiente. Ninguém sabe nada, exatamente nada que está acontecendo na vida pessoal. Pode ter morrido alguém, pode ser uma entrega que está chegando em casa, qualquer coisa que seja. Eles não atendem o telefone na frente das pessoas. Tá. Muito obrigada, Patrícia. Estou adorando a sua contribuição. É isso mesmo, tá? Desculpa te interromper. Posso só também dar um exemplo? Eu nunca tinha ouvido falar do MySpace. É muito interessante
ter essa ideia bem física, assim, do respeito que a gente tem que ter, né? Eu tinha um chefe que ele era francês, e eu acho que é cultural, ele sempre nos cumprimentava com um beijinho na bochecha quando ele chegava. E depois ele foi denunciado por harassment, por coisas mais sérias, porém, o fato de que ele dava beijinho nas funcionárias mulheres foi levado para demonstrar que ele não tinha essa ética de trabalho e ele foi guilty, tipo, ele perdeu. Total! E isso é caso de mandar embora. Por isso que eu tô falando aqui coisa para vocês de comportamento, de inteligência emocional e de etiqueta, porque estas coisas são que vão te fazer você ser mandado embora, e chefes são mandados embora. Então, por exemplo, no caso da Patrícia, se ela tivesse feito isso com um homem, vamos supor que tem um homem aqui, ela viesse aqui para tratar do computador e sem querer o peito dela tocou rapidinho no ombro do cara. Ele ia com certeza falar para o chefe dele que a Patrícia está paquerando com ele, tá? Vai dizer. Porque ela veio para cima de mim, se jogou em cima de mim. Essa é a visão deles, tá? Essa é a visão do homem. Ela se jogou em cima de mim, o peito dela encostou em mim, ela fez proposital. Ele já fala, por que o homem já vai falar? Porque ele tem medo da mulher lá dizer que foi um assédio sexual. Então ele já vai fala primeiro, tá? E aí a Patrícia vai ficar horrorizada. Fala, eu não fiz nada disso, eu fui lá ajudar o cara. Não. Porque ela invadiu o espaço dele, ela não pediu para ele se mover, ela foi lá, subiu, tocou nele sem querer, tocou, encostou para ele, entrou não entrou, você invadiu o espaço da pessoa, né? Porque tá perto já, muito perto, você já entrou no espaço. Tocar, você invadiu o espaço da pessoa. Então, essa coisa é muito séria. Olha, eu sou muito australiana, então eu não sei. Eu gosto mais eu gosto mais dessas etiquetas australianas que da brasileira, tá? Desculpa, não quero ofender ninguém aqui, mas minha vida profissional foi mais australiana, né? Eu vim para a Austrália, eu tinha 26 anos, eu já tinha morado 2 anos no Japão, então eu só tenho 22 anos que eu vivi no Brasil, e desses 22 anos eu era criança e um adolescente, então minha vida profissional inteira foi ou no Japão ou na Austrália. Então, o que acontece? Eu às vezes, fico horrorizada com as histórias do Brasil, porque a minha mentalidade é culturalmente australiana, tá? Então, eu acho um pouco demais a cultura do Brasil. Eu já estou finalizando aqui, tá? Eu acho assim, primeiro que tem uma mentalidade escravocrata do trabalho, né? Que você tem que fazer sempre muito mais, você tem que ficar mais horas, você é escrava do trabalho, sou contra essa mentalidade. E essa mentalidade também de que os incomodados que se retirem, eu não consigo entender na minha cabeça como que alguém criou isso, né? Porque se eu estou numa festa, eu estou num lugar público, como assim os incomodados se retirem? Você tem que se comportar de acordo com cada situação. Por isso que eu gosto de falar de comportamento e cultura, porque quanto mais você tenta se adaptar naquele lugar que você está entrando, mais querido você vai ser, né? Não que a gente tem que mudar, gente. Eu não mudo nada em mim. Se você me vê dentro de um lugar corporativo, eu me visto diferente, porque eu sei que tem uma forma de se vestir corporativa, eu falo com uma altivez melhor, mas eu tenho a minha personalidade extrovertida, brinco com as pessoas, faço elas rirem, mas o respeito é diferente. Vocês estão entendendo, né? Entender essa cultura é entender como respeitar o país que vocês estão mudando para viver, né? Então, e a maioria das vezes acontece como a Patrícia, ou como o indiano que eu falei. Às vezes a pessoa faz sem saber, né? E não sabe que fez aquilo. Então, o que acontece? Cai num erro cultural. E muitos australianos, eles perdoam erros culturais muitos, tá? Porque eles sabem, eles até dão risada às vezes. É porque ela é brasileira. É porque né, ela não é australiana, ela não sabe. Então, eles são até bem perdoáveis. Até que vire um comportamento. Se virar muito um comportamento, ele já te avisou que aquilo ali não é bom. Aí, claro, não tem saída. Mas, bom, acho que é isso que eu tinha para vocês. É bastante conteúdo. Eu espero que tenha ajudado vocês a terem uma visão melhor de como
funciona a área corporativa e de cultura de trabalho na Austrália. E... Ai, que fofo esse bebê, meu Deus do céu. Eu tô olhando, eu não faço nada, eu tô só olhando esse bebê assim, pensando, meu Deus. Olha, a Ana Carolina fez uma pergunta aqui, antes de liberar a Márcia, agora vamos aproveitar. Sim, pode perguntar. Quando o australiano pergunta se você está gostando da Austrália, se você gosta da sua vida aqui, e por acaso você não está muito feliz com a sua vida no momento aqui, é muito agressivo falar a verdade, tipo, mais ou menos, ou gosto, mas não amo, ou devo mentir para ser mais gentil, não falar talvez mal do país, acredito. Se você for falar alguma coisa que você precisa falar sobre a vida pessoal, é melhor não, tá? Porque, por exemplo, você vai falar assim, eu gosto, mas eu tô sempre com muita saudade do Brasil, choro muito. Aí você tá contando muito do seu coração, do pessoal, e não é legal. Mas você pode falar, eu gosto, mas eu tenho as minhas dificuldades. E se ele perguntar quais são as dificuldades? Adaptação cultural, é a forma que você fala, tá? Sinto saudade da família e tô ainda me adaptando culturalmente. Se você começar a contar detalhes, né? Tipo, é aquela coisa de como conversar, né? Aí se você for conversar, é porque... briguei com meu namorado e aí tô muito chateada porque eu queria estar bem com ele. Aí nada a ver tocar nesse assunto, né? Ou se for alguma coisa que for agressivo para um australiano, né? Tipo assim, eu gosto, mas eu acho o australiano muito frio, né? Uma pessoa muito preguiçosa no trabalho. Eu sei que vocês não vão falar isso, né? Eu sei que você não vai fazer isso, né, Ana Carolina? Mas é assim, saber falar sem dar detalhes. Eles fazem isso com você. Eles não vão contar nenhum detalhe da tua vida. Se você perguntar qualquer coisa assim, eles vão falar e vai ficar aquela conversa de elevador que eu falei para vocês. Dão a informação sem dizer o que é. Entendeu? Pode falar, estou me adaptando à cultura ainda, tenho dificuldade de aceitar algumas coisas, mas acho que é uma questão de tempo. Pronto, ele não vai te perguntar mais nada. Ele já percebeu que você falou, mas não vai dizer nada, entendeu? É que isso que eles fazem com a gente. Deixa eu pedir para vocês, quem puder botar a câmera aí, aparecer o rostinho para a gente tirar o nosso print, que às vezes eu esqueço, mas hoje eu não vou esquecer. Tá. Ela colocou aqui. É que eu estava um pouco desiludida no momento. Legal. Gosto, mas tenho as minhas dificuldades. Excelente resposta. Legal. Obrigada. Eu adorei estar aqui com vocês. Espero que tenha colaborado para esse ajuste de vocês como imigrante. De novo, vou terminar com a mesma frase que eu comecei. A minha meta é ajudar os brasileiros a serem imigrantes de sucesso. E, às vezes, só informações assim simples de etiqueta já pode fazer você ter muito mais sucesso, né, do que você talvez teria depois se não tivesse essas informações sobre etiqueta e sobre os soft skills. Desejo a vocês tudo de bom. Que vocês sejam um sucesso na Austrália, mantenham contato, me sigam nas redes sociais, tá bom? E a gente vai se falando, vão contando para mim como vocês estão indo aí na carreira de vocês, tá? E todo mundo sorrindo então para tirar o print aqui. Vou tirar o óculos, né? Foi! Deixa eu voltar aqui minha tela que senão eu me perco. Então, Priscila, posso só fazer um comentáriozinho sobre a Márcia, rapidinho? Eu lembro de quando eu cheguei na Austrália, eu cheguei em 2001, também eu tinha 21 anos, e eu lembro que a Márcia já estava aqui, já se ouvia falar do nome dela, né, dos festivais, naquela época, né? E assim, é muito bom ver que, né, com certeza a Márcia aqui chegou sem nada, sem informação também, sem conhecimento, como todo mundo, como a gente, e hoje em dia, né, ela passa todo esse conhecimento para todo mundo, tem essa facilidade da internet, né, de hoje em dia. Na minha época, eu cheguei aqui e o Hotmail estava começando. Gente, computador, para mim, foi a primeira vez que eu vi um computador na minha frente foi aqui na Austrália. Então, assim, se para mim foi isso, imagina na época da Márcia, quando ela chegou, né? Mas você vai se adaptando, você vai evoluindo, você vai crescendo, não deixar, continuar sendo forte, surround yourself with good people, e não se deixar abalar, né? E Márcia, parabéns, assim, nas caladas na noite das minhas amamentações aqui, eu tô sempre ali vendo alguns vídeos seus, e inclusive descobri algumas coisas que você falou, né, de você, que eu nunca imaginei
que assim, eu tô aprendendo muito, e tem um dos seus cursinhos que eu quero fazer, que tá me trazendo para uma outra área que eu tô querendo evoluir um pouquinho mais. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. Bom. Né, se inspirem em pessoas que dão informação de luz para vocês. Obrigada. Eu fico muito feliz mesmo. Eu faço meus de coração, né? Eu amo a Deus, não sei se vocês que me seguem sabem, eu amo muito a Deus. E eu sigo muito aquela regra de amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente ama Ele, a gente acaba cumprindo o segundo naturalmente, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Eu acho que a minha forma de amar ao próximo, sem mesmo conhecer, é compartilhar, né, a minha experiência. Eu já tenho 49 anos, então eu acho incrível ter a oportunidade hoje na internet de poder derramar meu conhecimento para mulheres jovens que nem vocês, para vocês chegarem muito mais rápido do que eu cheguei, aonde eu cheguei, né? Eu sempre falo, o meu teto pode ser o seu chão, né? Então, é isso que eu quero, que o meu teto seja sempre o chão das mulheres jovens, e mesmo as que não sejam jovens, mas as que querem começar hoje, mudar para a Austrália. Então, que o meu teto seja o chão de vocês, tá bom? É que nem eu falei desde o início desse ciclo de palestras, né? Que tudo que a gente está vendo aqui, tanto no Carreiras Jurídicas aqui, quanto na mentoria da Márcia, quanto em todas as outras mentorias ou experiências de todo mundo que veio aqui e falou, é o intensivo de Austrália, porque a gente pega todos esses anos de vocês condensado e a gente pode atalhar, olha a quantidade de informação que a gente absorveu até agora, olha a quantidade de informação que a gente absorveu hoje, quanto tempo de Austrália trabalhando e se relacionando com o australiano a gente ia precisar para aprender tudo isso. Então, é muito legal, eu fico muito agradecida demais a todo mundo que participou e vem participando e dividindo tudo isso com a gente, porque é sensacional, é lindo de ver. E a Márcia faz isso como ninguém, né? Tanto que tá aí cheia de uma legião de seguidores brasileiros que acompanham ela, porque ela realmente ajuda as pessoas. Ela traz, que nem a Danúzia falou, ela traz aí um conhecimento muito bacana, que acrescenta muito. E se vocês quiserem, tiverem a oportunidade de dar uma olhada não sei quando é que tem próxima turma, se vai ter da mentoria, deem lá, porque isso foi só um pouquinho do que tem lá dentro. Acreditem em mim. É muita coisa. Então, gente, eu vou encerrar e agradecer mais uma vez. E é isso. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Parabéns, Priscila, pela iniciativa. Obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau. Tchau.